Fala, gente, tudo bem? Hoje vamos ver como a maior traição da vida de alguém acabou se tornando a maior transformação que o mundo já conheceu. Essa é a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. E ele foi do poço até a posição mais alta do Egito, a de governador do faraó. Parece até uma daquelas histórias contracenada por Hollywood que a gente vê na televisão. Mas não é não. É a história real e está na Bíblia. E o que é melhor ainda, por estar na Bíblia, ela está repleta de lições para a nossa vida. Eu espero muito que você seja abençoado com essa análise de hoje. E no final, não deixa de compartilhar essa mensagem com alguém que possa ser abençoado também. Não é só você, tá bom? Não deixa também de dar um curtir. Isso ajuda muito a plataforma a reconhecer esse conteúdo e ele crescer para mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe e bora pro vídeo! Olá, seja bem-vindo à nossa análise de uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. Uma história de traição, sofrimento, mas acima de tudo, de um propósito divino que transforma tudo. Pois é, parece até um roteiro de filme, né? Mas essa é a história real de José. E ela nos mostra de um jeito incrível como Deus pode pegar o mal que fazem contra a gente e transformar em um bem gigantesco. Então, vamos lá. Tudo começa quando José era bem jovem, tinha só 17 anos. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó, o famoso filho da velhice. E olha, esse favoritismo todo foi o estopim para uma trama de ciúme e ódio que mudaria a vida dele para sempre. Essa túnica colorida, gente, não era só um presente bonito. Era uma declaração. Era Jacó dizendo na cara de todo mundo: ele é o especial. Isso, claro, acendeu uma fogueira de inveja no coração dos 10 irmãos mais velhos. E para colocar mais lenha nessa fogueira, José, talvez com aquela ingenuidade de jovem, sabe? Contou para eles os sonhos que Deus tinha dado. Sonhos em que ele claramente liderava a família toda. Os irmãos ouviram aquilo e pensaram: que cara arrogante. E aqui está o ponto central. Os irmãos só conseguiam ver uma ameaça. Eles viram um moleque metido querendo passar por cima deles. Eles não conseguiram de jeito nenhum enxergar a mão de Deus naquilo. E esse ódio foi crescendo, crescendo, até virar um plano de morte. A oportunidade perfeita apareceu quando viram José vindo de longe, sozinho, no campo. A inveja virou ação. Eles arrancaram a túnica dele, aquele símbolo do amor do pai, o jogaram num buraco para morrer e, no fim, decidiram vendê-lo como se fosse um objeto. 20 moedas de prata. Esse foi o preço. O preço de um escravo qualquer. Por isso, eles venderam o próprio irmão. E ainda tiveram a frieza de enganar o pai, Jacó, fazendo ele acreditar que uma fera tinha matado seu filho amado. Uma crueldade sem tamanho. E se você acha que o sofrimento de José tinha acabado, estava só começando. No Egito, ele é vendido para Potifar, que era nada mais nada menos que o capitão da guarda do faraó. Mas olha que incrível! Mesmo como escravo, José se destaca, Deus era com ele. O problema é que a esposa de Potifar se interessou por ele e o assediou. A resposta de José é uma aula de caráter. Ele diz não, não por medo de Potifar, mas por temor a Deus. Só que por ter feito certo, ele paga um preço altíssimo, é acusado injustamente e vai para a cadeia. Pensa nisso. De uma posição de confiança na casa de Potifar, José foi jogado no fundo de uma prisão, esquecido por anos, pagando por um crime que ele não cometeu. A injustiça na sua forma mais pura. Mas Deus não se esquece dos seus. Depois de anos, José é chamado para interpretar os sonhos do faraó, sonhos que ninguém entendia. E ali, numa virada de chave espetacular, José, aos 30 anos, sai da prisão direto para o cargo de governador do Egito, em um único dia. O tempo passa, uns bons anos, a fome que José previu chega com tudo, e ela força seus 10 irmãos a irem até o Egito para comprar comida. Mal sabiam eles quem estava no comando. E aí acontece a cena, aquele momento que arrepia. Eles chegam e se curvam diante do governador do Egito para pedir comida. Naquele exato instante, o sonho que causou tanto ódio, o sonho dos molhos de trigo, estava se cumprindo bem na frente deles. É impressionante! José reconheceu os irmãos na hora. Ele tinha todo o poder nas mãos. Podia se vingar, podia humilhar, podia fazer o que quisesse. Mas ele escolheu um caminho totalmente diferente. E o que ele faz a seguir não é um jogo de vingança. É um teste profundo,
um teste de coração. José precisava saber: será que eles ainda são os mesmos homens cruéis que me venderam? Ou será que o tempo e o arrependimento mudaram eles de verdade? Depois de ver que eles realmente tinham mudado, principalmente quando Judas se oferece para ficar como escravo no lugar do irmão mais novo, Benjamim, aí o coração de José não aguenta, ele se revela. Imagina o pânico dos irmãos. Eles devem ter pensado: pronto, agora a gente morre. Mas a resposta de José, a resposta de José é o ponto mais alto de toda essa história. É uma perspectiva que muda simplesmente tudo. Preste atenção nisso. José olha para eles e diz basicamente: a intenção de vocês foi me destruir, foi a pior possível. Mas Deus pegou essa maldade toda e a transformou em algo bom, para que eu pudesse, hoje, salvar a vida de muita gente, inclusive a de vocês. Isso é soberania de Deus em ação. A vida de José desenha um mapa pra gente, sabe? Às vezes a gente está no poço da injustiça, se sentindo traído. Outras vezes na prisão da espera, sem ver nada acontecer. Mas a história dele prova que Deus está trabalhando o tempo todo para nos levar ao palácio do propósito. E o grande tema aqui, sem dúvida, é escolher o perdão em vez da vingança. É uma escolha que liberta a gente, que quebra as correntes do passado e nos permite seguir em frente. E por falar em perdão e não dar o troco, aqui no canal a gente tem outro estudo incrível sobre isso. É a história de Davi, que teve a chance de se vingar de Saul e não o fez. O vídeo vai aparecer aqui nos cards para quem quiser conferir depois. E antes de terminar, a gente queria fazer um agradecimento muito, mas muito especial. No dia 16 de fevereiro, nós batemos a nossa meta de 100 inscritos. E isso é graças a cada um que nos acompanha. Muito obrigado. Se essa história de José te deu esperança, comenta aqui embaixo. Meu sonho vai se cumprir. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha, para a gente continuar cumprindo o ídolo de Jesus aqui no digital. Então, a história de José nos deixa com essa reflexão. Deus não desperdiça a nossa dor. A pergunta final é: como as lutas de hoje podem estar construindo o palácio que Deus tem para sua vida amanhã? Pensa nisso. Um abraço e até a próxima!